Olá, tudo bem? Sou Oliveira, como que vocês estão? Esse homem aí na foto é o Ted Wilson. Procura esse homem no Google para que você entenda quem ele é. Ele estava aí, beijando a mão do Papa, fazendo ecumenismo. E para você que é adventista, se regozije aí com essa foto. Não estou sendo sarcástico, não. Eu só quero que você desperte para a verdade. Enquanto puder, enquanto tiver chance, saia da religião, porque vai chegar um momento que não vai ter mais chance, não. Vê aí quem é esse homem. Quiser botar Ted Wilson Adventista, fique à vontade. Sejam abençoados e que veja esse vídeo aí. Um abraço. Ah, claro, se inscreva no canal, compartilhe e dê um like. Valeu! Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que há muito tempo atrás, já deve ter uns 2, 3 anos, eu já tinha explicado e, como sempre, como um bom brasileiro, tudo cai no esquecimento. Aí, ontem, eu achei um vídeo, 2 vídeos, de um cara refutando, falando que o nome de Jesus está certo. Só que tem um porém. Estando certo ou não o nome Jesus, que eu nunca falei que o nome é errado, eu sempre falei que era um apelido que os gregos romanos da época botavam nos cristãos, que era mais um xingamento do que um apelido bobo, que eles chamavam todo aquele que cresce no homem Jesus divino, era um quadrúpede, era um jegue, era um burro. Da mesma forma hoje, quando temos aquela intimidade de brincar, chamamos o negro de macaco, chamamos uma mulher homossexual de sapata, quando tem intimidade, como quando se pode brincar, né? Com a pessoa. Estou falando que é correto ou coerente fazer isso. É quando você tem a amizade necessária que você vai chamar a pessoa e não vai ofendê-la. Então, o que acontece? Primeiramente, é que ontem eu fiz um vídeo e acabei esquecendo. Que já é tão normal para mim eu orar, e se eu já não começar orando, eu acabo esquecendo. Vamos orar? Eu vou orar em voz baixa, tá bom? Um minutinho. Vamos orar? Então, gente, após a oração aqui, eu vou continuar a falar. Então, o que eu costumo falar para as pessoas? Que o nome Jesus, J-E, né, que é o quinto, J-E, eu fiz assim, mas era assim, né? J-E, que é o, que é o elemento 10 mais 5 igual a 15, que dá 6. J-E, 10 mais 5, 15, 1 mais 5, 6, que dá o número 6 na numerologia. Ele conota-se do seguinte: eu não sou professor de aramaico, de hebraico, de grego romano, de grego, de latim. Eu não sou. Eu não sou professor. Mas dentro de uma fonética do latim, do aramaico, do grego,
arcaico, não é o atual não, nessa prostituição que fizeram. Ah, calma aí, eu vou parar aqui rapidinho que eu vou fechar ali a cortina para dar uma melhorada aqui, tá vendo? Eu botei o braço aqui e dar uma melhorada. Tá, vou dar uma paradinha aqui e vou ali fechar a cortina. Eu, com muito custo, consegui tirar aquele raio que vinha para cá da lâmpada, mas agora ainda sofro com a cortina ali. Mas enfim. Então o que acontece? Eu não sou professor de nada disso, mas quando eu vi, através de estudos no Google, no tradutor e outras coisitas mais, que a letra J só passou a existir no século XVI, 1560 e alguns quebradinhos, 63, 66, o negócio assim. Porque não existia a letra J, existia o som do J como sendo o G, G, não J. Então, até 1563, quando você lia um nome Jesus, que não existia, tá? O nome Jesus não existia, tá, gente? Você lia na forma grega Iesus, Iesus. Quando você pega a letra I e a letra I e a letra E. Dentro do algarismo, a letra I é a nona e a letra E é a quinta. Então, somando as duas letras, vai dar um terminal de letra 5. Isso tudo pela cabala, isso tudo pelas questões, pela magia negra, enfim. Estou te dando uma numerologia básica só para você entender. IE. Eu estou falando na forma portuguesada, que eu não sou português, eu não sou professor de nada. Eu também fazendo estudos para entender da onde que vem essa fonética IE, tirando a língua urubá, se não me engano é urubá, a língua dos Kemed, né? Kemed, das terras de preto, dos egípcios, os verdadeiros egípcios. Egípcios. IE, na língua que até os capoeiristas usam, porque eles falam que vem de uma língua de rito candomblessista, etc. Tal, tem vários latentes. E uma dessas latentes é fim, chega, terminou. Ie. Mas quando você vai para o grego arcaico, o ie é uma derivação de porco. Então, se naquela época os gregos romanos, os gregos que falavam, que viviam naquela época que Roma dominava tudo, que falava é como hoje, né? Somos brasileiros, falamos português, mas a nossa língua está cheia de inglês, de árabe. Então falamos coisas que é do inglês, falamos coisas que é do árabe, falamos coisas que é do tupi. Então naquela época tinha essa mesclagem do latim, que era Roma, do árabe, porque vivia naquela região, do grego e do aramaico e do hebraico e tantos outros. Ainda tinham egípcios que saíam de lá para cá também, enfim. Era uma mesclagem. E Jesus, pelo, que eu, pelo que eu encontrei, porque isso aí tem no mínimo já uns 15 anos que eu encontrei. E na época era complicado você baixar, na época era complicado você editar, porque assim,
foi o momento daquela febre que todo mundo queria fazer alguma coisa na internet, mas era bloqueado para tudo. Você tinha que arranjar chave daqui, chave dali. Você tinha que ser um verdadeiro minerador corrompido para achar alguma chave gratuitamente através de algum aplicativo que o pessoal botava na internet para você conseguir achar a chave de tal aplicativo, que não era aplicativo o nome, estou falando só por causa para você ter um entendimento melhor. E ali você conseguir baixar alguma coisa. Só para você ter noção, se formatava vídeo em Nero. Na minha época, formatava vídeo em Nero. Em Nero. Copiava em Nero para CD. Enfim, águas passadas que graças ao bom Criador foi, não voltou e nem continua. E eu creio que daqui a 10 anos, um monte de coisa que hoje está servindo não vai mais servir. Vamos dar também graças ao bom Criador, né? Graças a Deus, bom Criador, ou o nome que você quiser dar, que já passou e não tem mais. Mas aí o que acontece? Por que eu estou refutando o nome, refutando de verdade, o nome Jesus, o nome Deus? Porque é simples. Deus é uma palavra derivada de Zeus. Tirar o Z e botar o D. Quem fez isso foi a Igreja Católica. Deus e Deus, dentro da religiosidade, é a mesma pessoa. Só que tiraram o Z e botaram o D. Aí eu não sou professor de grego. Qual é o som do alfa? Qual é o som do ômega? Porque ele fala que ele é o alfa e o ômega. Ele é o começo e o fim. O D é o número 4. Isso dentro de uma questão da cabala e da numerologia. Por que eu estou falando isso realmente? Por que eu estou falando tantos porquês? Eu também não sei. Mas vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque dentro dessa convicção de eu não querer mais falar nome Jesus, nome Deus, está embasado em uma coisa simples. Simples. Eu gostaria muito que você pegasse a sua Bíblia digital, que você tem no seu celular, fosse no Google, e escreve assim, na Bíblia digital, nome. Olha, vai aparecer para mais de, sei lá, 300 versículos. Em nenhum lugar, e olha que eu li, foi versículo aqui para achar, tá? Eu não li todos não, mas eu li aí para mais de 50. Para achar aonde que alguém falava o nome verdadeiro do Criador. Não existe em nenhum lugar da Bíblia, ou do Alcorão, ou meu pai amado, do livro lá dos judeus, que fugiu o nome da cabeça agora, Alcorão é dos muçulmanos. O nome Deus, o nome verdadeiro de Deus, do Criador. Aí eu vou para os adjetivos. Tem hora que é de guerra, tem hora que é amável, tem hora que é zeloso, tem hora que é julgador. São adjetivos. Adjetivos. Apelidos que na determinada época dava-se a ele para não pronunciar o nome quando estava em guerra. O nome dele era sempre uma questão de poder. Quando estava em paz, era uma questão de zelo. E quando estavam na necessidade de fome, de escassez,
era dado algum tipo de nome ao qual que cuida, o que dá, o que provê. Mas o nome verdadeiro você não vê. Aí você fala assim, tá, mas o que isso tem a ver com o nome Deus? Eu já te falei. Deus é um nome derivado de Zeus. Só tirar o Z e botar o D. Aí, dentro desse contexto, você tem que observar o seguinte: se não existe o nome dele, e ainda existe um versículo na Bíblia que eu também procurei pra caramba aqui, mas como existe uma prostituição bíblica, prostituição de verdade, prostituição, eu mostrei isso aqui em Sofonias 2, uma prostituição bíblica. Por que eles fazem isso? Eu entendi por que eles fazem essa prostituição da Bíblia. É a forma que eles têm de arrancar o versículo fora. É uma forma que eles têm de devagarzinho eles irem mudando o contexto daquele versículo para que você venha aceitar o homossexual, para que você venha aceitar Satanás, para que você venha aceitar o roubo, para que você venha aceitar a mentira, para que você venha aceitar qualquer coisa. Porque quando eles fazem tantas Bíblias com dizeres diferentes, é para que eles vá mudando devagarzinho aquilo que hoje a sociedade não quer aceitar. Ontem eu estava vendo um doente falando, porque o cara é doente. Doente. Que ele pediu para as pessoas lerem, eu acho que foi o nono mandamento. Deixa eu só ver aqui, porque eu tô com tanta cabeça, tanta coisa na cabeça. Eu acho que foi o nono mandamento que ele leu. Deixa eu só dar uma lida aqui, só para ver se foi isso mesmo. Não, foi o décimo. Foi o décimo, porque ele falou uma coisa, falou outra, mas aí eu lendo aqui, ele citou foi o décimo. Ele falou assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos, nem suas servas, nem o boi, nem o jumento, nem coisa nenhuma. Ele pegou esse coisa nenhuma e botou a mulher como sendo um objeto. E os caras ali, impactados pela surpresa da forma que ele lê, calaram a boca. Aí eu olhei assim e eu falei, objeto? Tá. Então tá. Então ele tá falando que a mulher ali tá dentro de uma característica de objeto. E eu fiquei na minha escutando, porque eu não abri a Bíblia, não li, só escutei. Por quê? Porque o interessante da pessoa que quer ser sábia é saber escutar. O burro, ele não escuta. O burro, ele quer debater. O burro, ele quer mostrar o ponto de vista dele, e o ponto de vista dele tem que ser o que a outra pessoa tem que pensar igual a ele. Esse é o burro, é o ignorante, é o quadrúpede. O inteligente, ele escuta a pessoa falar, se não tem como ter aquilo de volta, ele até anota e pergunta para a pessoa se o que ele escreveu ali está ok, e vai até para casa para pensar, raciocinar e entender o que a pessoa quis falar ali, porque muitas vezes nem sempre o que você está falando e o que a pessoa está entendendo tá batendo, e depois tu volta para falar, mas eu posso agora dar meu ponto de vista e você, ó, calado, porque eu fiquei calado na sua vez. Acabou. Então, quando ele botou a mulher como sendo um objeto, ele quis falar que o Criador é um Deus sádico, é um Deus doente, é um ser manipulador ruim. Mas é a mente dele que está doente, porque o décimo mandamento, o décimo mandamento, ele deixa explicado que ao outro
não cobice nada do outro. Ao outro, não cobice nada o que é do outro. O homem não cobiça a mulher, o homem não cobiça os bens, a mulher não cobiça o homem, a mulher também não cobiça bens. Então, quando ele simplificou que a mulher também não é para ser cobiçada, porque naquela época, se eu quisesse sua mulher, eu pegava uma espada e metia na sua costela, acabou. A sua mulher ia ser minha. E se os filhos atrapalhassem, eu matava logo os filhos todos e acabou também. Então, quando você faz uma lei envolvendo alguma coisa, não importa se é animal, pessoas, casa, carro, você está dando nome aos bois, está falando bem claro, não é, 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 não é. E o cara, a mente dele tá tão doente, tão demoníaca, que o cara ele vem falar que ali estava apresentando a mulher como algo de objeto. Aí depois ele falou dos servos, que Deus é esse que tem servos. Realmente, eu já falei isso para você em vídeos passados. Tanto o Salvador como o Criador, a coerência era eles pregarem a libertação daqueles que são servos. Mas só que tem um porém. Compreenda. Por isso que eu falo que é importante você estudar a lei. Ele estava falando para retardados ali também, porque querem fazer podcast religioso, mas não entendem a Bíblia. Por que existe servo? Porque lá está bem claro. Aquele que pegar emprestado e não ter condições de pagar, vira escravo por 7 anos. Mas depois de 7 anos é obrigação de libertar aquele homem, aquela mulher, aqueles filhos, depois de 7 anos. Durante esses 7 anos, a pessoa se fazer de escravo porque não tem condições de sustentar a família, está sempre pegando emprestado, vai viver escravo, vai morrer escravo. Vai morrer escravo. E tinha aqueles que, após ser liberto, gostavam tanto de trabalhar para a pessoa que continuava sendo servo. Então, o 10º mandamento, é porque eu falei nono, mas aí depois eu lembrei que não era o nono, por isso que eu fui lá ler. Ele falou tanta coisa ontem, mas ele falou 10º também. E ele citou em cima do 10º. Então, o que acontece? É Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 17, tá, gente? Eu li aqui e acabei não falando. Então, o que acontece? Para você compreender, tome cuidado com o que você escuta, com o que você aceita. Se você é uma pessoa despreparada que não lê a Bíblia, anote direitinho o que a pessoa fala dentro da religião que você vai, não importa qual seja a bandeira, não importa qual seja a placa, e vai estudar. Com toda certeza, aquele homem, aquela mulher que está lá na frente também são outros que não lê a Bíblia. 99,9% dos homens que se dizem pastores, das mulheres que se dizem pastoras, não leem a Bíblia, não sabem nada de Bíblia. Porque se soubessem de Bíblia, a primeira coisa que esse homem faria na religião que ele tem é proibir a mulher ser chamada de pastora, de missionária, de presbítera, de bispa. Eita, eu não é bispa não, ô meu pai amado, toda hora eu falo errado. Eita, que raiva. Eu não consigo falar a forma certa. Depois você vai lá, feminino de bispo, aí você vai saber o nome. E o apostolato não existe, não pode. É a Bíblia que proíbe. A Bíblia fala que a mulher não pode ter nenhum tipo de autoridade sobre o homem. Não pode, não pode, acabou. Então, se lessem a Bíblia, eu estava vendo aqui a igreja presbiteriana
proibiu mulheres de subir no altar para pregar. Aonde que está na Bíblia que a mulher pode pregar em cima de um altar? Aonde que está na Bíblia que a mulher tem direito de pregar em cima de um altar? Vocês aí gostam de adorar o que a maçonaria manda. Eu vou aqui agora abrir em Jeremias capítulo 10. Eu peço que vocês abram comigo, porque é de extrema importância que você leia o que eu vou ler. Ai, meu Pai amado, só pela misericórdia. Cadê você? Cadê você? Aqui. Vamos lá. Aqui. Jeremias capítulo 10. Até essa aqui que a página é um pouquinho mais grossa, porque ela já deve estar comigo há quase 20 anos. Não, foi 10 anos, 11 anos. Eu acho que foi em 2012, 2013 que eu comprei ela no absurdo 2015. Vamos lá. O que está escrito aqui em Jeremias capítulo 10, versículo 1? Isso é importante você saber. E está escrito assim: ouve a palavra que o Criador vos fala a vós, ó casa de Arrodim. Vocês sabem que Israel é menção de 3 deuses: Ísis, Ra e El, tá, gente? Quem deu esse nome aqui para aquele povo lá foi Roma, tá bom? Vamos lá. Por isso que eu não gosto de falar esse nome Israel. Eu falo às vezes porque já estou olhando, sai, mas eu não gosto de falar não. Da mesma forma que eu não gosto de falar Jesus, eu não gosto de falar Deus. Geralmente, diabo, eu falo, eu falava, eu não falo mais. Borracha fraca, porque eu falava borracha fraca em termos de espiritualidade, não de masculinidade, né, de potência. Mas eu vou parar com isso. Então eu chamo ele de capiroto, né? Enfim. E outras coisas mais, que eu não gosto de falar porque eu sei que eu posso estar ofendendo. Não questão de Satanás, porque, na verdade, o respeito que devemos ter por Satanás é o mesmo que o anjo teve lá em Judas. Que isso, Oliveira? Está falando para a gente ter respeito por Satanás? Sim, da mesma forma que o anjo teve lá em Judas. Lá em Judas, o anjo olhou para Satanás na hora que ele estava querendo lá brincar com o corpo de Moisés. O anjo não xingou ele, o anjo não debateu, o anjo não quis guerrear, o anjo não quis nada. O anjo não quis nada. Ele só falou assim: ei, larga esse corpo aí. Aí ele vai olhar para o anjo, que o nosso Pai Celestial te repreenda. Eu não sei o nome do Criador, por isso estou falando Pai Celestial. Que o Criador te repreenda, larga esse corpo aí. Ele teve que largar. Mas não é porque ele se sujeita ao anjo, não. É porque ele sabe que ele tem que obedecer, porque a ordem vem de cima, não veio do anjo. Então, quando você vê um demônio, você fala assim: ei, que o Criador te repreenda, que Deus te repreenda, não importa o nome que você dê, sai daí agora. E acabou, não tem que ficar debatendo, conversando, falando besteira, batendo no peito falando que é o cara, sabe? Assim diz o Criador: não aprendais o caminho dos gentios, não aprendais o caminho dos gentios.
Nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizaram as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos de artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Isto é, a ordem aqui do Criador é que nenhum homem, nenhuma mulher olhe para o que é gentil. Gentil. E por que a ordem é essa? Sabe dizer? É simples. É simples. Que os homens da face da terra, por mais que eles queiram acreditar que está fazendo algo para o Criador, não estão. Você, quando vai na igreja evangélica A, B e C, você olha lá dentro daquela igreja, aqui está sendo feito algo para o Criador. Não está. Não está. Não está. Não está. Jeremias 23, versículo 1. E está escrito assim: Ai dos líderes religiosos que destroem e dispersam as ovelhas do meu povo, assim diz o Criador. Portanto, assim diz o Criador, contra os líderes religiosos que apacentam o meu povo, vos dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Criador. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde eu tiver afugentado, e as farei voltar aos meus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Levantarei sobre eles pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Criador. Eis que vem dias, diz o Criador, em que levantarei a Davi um renovo. Quem é o renovo? O Salvador. Eu falei no vídeo de sábado agora. São que horas aqui? Calma aí. São 8 horas e 34 minutos dessa quinta-feira, 25 de julho. 8 horas e 34 minutos desta quinta-feira, dia 25 de julho de 2024. Então, cara, que coceira maluca. Então, quem é o renovo? Quem é o renovo? Já mostrei, se não me engano, sábado, dia 22. Foi sábado, dia 22 ou foi dia 20? Sábado foi dia 20. Eu acho que foi sábado a pregação. Se não foi sábado, foi sexta. Mostrei lá o renovo. Quem é o renovo? Que estava escrito lá bem bonitão. Renovo. E o seu nome será Renovo. É aquele que vai mostrar novamente o verdadeiro caminho e vai pegar aquilo que é velho, aquilo que não funciona mais e vai fazer algo novo. Isso é, vai pegar a lei, vai transformar a lei que fizeram, que Satanás fez a lei ser mal, vai transformar ela em boa. E como assim boa? Sem julgo, sem fardo, sem peso.
a lei. Tá certo que naquele tempo era meio complicado porque tinha que forçar as pessoas a entender. Por isso que tanta gente morreu. Mas passou por um momento que a lei deixou de ser obrigatório porque a pessoa tem que fazer por vontade, não por dureza. Isso é, eu guardo a lei porque eu quero, não porque me obrigam. Versículo, versículo 5 ainda. Renovo, justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Isso é, o Salvador que você conhece como Jesus. Aí, vamos lá em Êxodo capítulo 3. Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque eu quero que você entenda, olha o que eu comecei a falar lá na frente. Lá na frente, lá atrás, quando eu comecei a fazer o vídeo. Que não existe meios de eu saber o nome do Criador. Se eu não sei o nome do Criador, e o Filho do Criador tem o nome do Criador, e a única coisa que eu vejo aqui na Bíblia falando do Salvador é que o nome dele é Renovo. Renovo. E isso é um adjetivo, isso é algo que você dá como referência. Quem é Francisco? Ah, ele é o eletricista. O eletricista é referência do Francisco. Eu estou procurando aqui, eu esqueci o nome do rapaz que mora nessa rua. Ele é mecânico. Mas mecânico de que? Ah, ele faz mecânica de avião. Ah, tá. É o André. É o João. Ah, é uma manicure. Ela faz uns desenhos na unha. Ah, tá. É a Marlene. É a Maria. É a Ana. Porque renovo não é apelido, renovo é o adjetivo para a pessoa entender o que aquela pessoa faz, o que ela é. Então, quando eu falo assim, o Salvador, eu estou dando o adjetivo do que ela faz, do que ela é. É o que salva. Quando eu falo Criador, é o que ele é. Ele criou o tudo do nada. E antes dele criar o tudo do nada, ele criou o nada. Você está entendendo o tamanho do Criador? Ele criou o tudo do nada. Mas antes dele criar o tudo do nada, ele criou o nada. Olha o tamanho do Criador. Porque o Criador ele é maior. Entenda. O Criador ele é maior do que o nada. Você sabe o que é isso? Você tem uma dimensão na sua cabeça de entender que ele fez o tudo a partir do nada. E antes que ele fizesse o tudo, que partiu do nada, ele fez o nada. O nada. Zero. Zero. O zero pertence a ele. E antes do zero, que são os negativos, também pertence a ele. E depois do zero, que são os positivos, também pertence a ele, porque quem o fez foi ele. Então é algo muito grandioso, o Criador é algo muito grandioso que você nunca vai entender. No dia que você entendeu o que eu estou falando agora, que ele fez o tudo a partir do nada, mas antes dele fazer o tudo, ele teve que fazer o nada. E antes do nada existia um negativo que ele teve que transformar em zero, para depois que transformar em zero, ele transformar em algo positivo, para que no futuro esse algo positivo venha a ser zero. Porque ele vai reconstruir aquilo que foi destruído. E antes dele reconstruir o que foi destruído, ele vai acabar de destruir ainda mais, porque não vai restar nada. Então, no dia que você entendeu o que eu estou falando aqui,
você vai olhar para a Bíblia e vai falar assim: eu não preciso do pastor, eu não preciso daquela mulher que fala que é pastor, eu preciso entender a Bíblia. Eu preciso ler o que está escrito e não o que a religião fala. Porque existe um monte de maluco, um monte de pilantra. Como aquele cara, eu esqueci o nome dele, é um cara que fala que já foi pastor, que estudou, fica indagando as pessoas na rua e fazendo as pessoas querer acreditar nele, que as pessoas estão dentro de uma religiosidade que não conseguem perceber a verdade. Isso aí eu falo para vocês toda hora. Só que eu não quero que vocês entendam o que eu falo. Eu quero que vocês leiam o que está escrito. Essa é a diferença. Eu não faço questão nenhuma que vocês acreditem ou não em mim. O que eu faço questão é que vocês aprendam a ler segundo o que está escrito. Quando eu falo que o Jesus, o Salvador, não é teu amigo, eu estou falando porque ele não é realmente teu amigo. O Espírito Santo que anda contigo, que você crê nisso, ele não está ali para ser bonzinho. Ele está ali para ser necessário. Pede aí agora dinheiro para ver se cai do céu. Você que está com câncer, com lepra, com AIDS, resfriado, dor na coluna, pede aí agora para ver se vai ser curado. Curada. Sabe por que não é? Sabe por que não acontece? Não é porque você está em pecado, não. Quer ver uma coisa que está escrito na Bíblia? Eu não gosto de falar isso, não, porque eu tenho ódio dessa pregação. Mas eu vou dar essa pregação, isso que está escrito aqui como referência. O Salvador, ele estava com os 12 apóstolos protegendo ele e uma multidão tocando nele. E toda vez que alguém tocava nele, estava ali pedindo cura, estava ali pedindo sorte, estava ali pedindo dinheiro, estava ali pedindo que algum parente fosse curado, estava ali pedindo que alguém que estivesse preso ou sumido porque foi guerrear, voltasse. Ali a multidão estava eufórica, tocando no Salvador. E acontecia o que com aquelas pessoas? Aconteciam o quê? Nada. Nada. Mas chegou uma mulher, porque isso é bem importante. Chegou uma mulher merecedora, ao qual ela sempre batalhou a vida toda com honestidade, singularidade, respeito, mansidão e vontade. E ela viu aquela multidão. Bora botar aí, que às vezes fala multidão, mas você não tem uma visão. Mas bora botar aí que tu sabe que as ruas de Jerusalém até hoje são apertadas, né? Tirando uma ou outra lá que fizeram obra lá e alargaram, mas naquela época era travessa, é igual essas travessas dentro de favela que você entra lá, é 2 metros de largura, 3 metros de largura. Eram travessas, não era avenidas. O máximo que passava era uma carroça. E as pessoas espremindo na parede para a carroça não machucar. Carroça com cavalo, tô falando. Então, porque geralmente você começa a abrir ruas para o cavalo, para a carroça passar. Mas a grande maioria é só para pessoas mesmo. Então, quando fala que tinha uma grande multidão cercando o Salvador, a gente pode botar aí de 50 a 100 pessoas. E aquela gritaria, porque o histerismo é normal. Uma gritaria. Um empurra-purra. Imagine você com 100 pessoas em cima de você, querendo tocar em você, segurando teu cabelo, segurando tua mão, puxando tua roupa. Imagine
a loucura que foi aquele momento. E uma mulher extremamente fraca. Porque imagina, eu acredito que aquela doença dela devia ser assim, uma quantidade enorme de miomas na barriga. E câncer não era, porque senão teria morrido. Pela quantidade de anos que ela ficou, era mioma. Eu não sei se existe alguma outra doença igual ao mioma, mas assim, o que eu vejo aí das mulheres falando de hemorragia, que fica 2, 3 anos com hemorragia, e a saúde só vai indo, só cada vez mais fraco, né? Fraca, cada vez mais fraca, e por causa da hemorragia que o mioma traz, 2, 3, 5 anos com esse problema de mioma, essa mulher, com toda certeza, ela devia ter, assim, mais um formigueiro de mioma na barriga. O mínimo ali que eu vejo essa doença seria mioma, com muito sangramento. E ela tinha um respeito tão grande pelas pessoas, entenda, ela tinha um respeito tão grande pelas pessoas que ela falava assim: não vou deixar ninguém me tocar para que ninguém seja impuro, impura. O Espírito Santo vendo isso, era só questão de algum momento da vida dela realmente se posicionar, que seria curada. E quando ela viu aquela multidão, Jesus passando, ela teve que ir. Ao tocar, porque assim, eu até hoje não entendo se o mioma é um organismo vivo, se não é um organismo vivo. Quando ela tocou, o Salvador sentiu sair dele porque teve que matar alguma coisa na barriga dela. Teve que desfazer na barriga dela algo que era um corpo estranho. Fora que a mulher estava tão doente, tão fraca, que o poder que ela sugou dele, porque entenda, ela foi curada, ela foi restaurada, isso é, o sangue que estava igual uma água ficou forte de novo, o útero que não poderia ter filho reconstituiu. Eu tenho certeza que essa mulher, se ela teve chance de encontrar um marido, deve ter tido muitos filhos. O fedor e o mau cheiro que deveria acompanhar ela cessou no primeiro banho. Se tinha dente podre, o dente consertou. Se coluna estava ruim, consertou. Se joelho, tornozelo, qualquer coisa estava ruim, consertou. Por quê? Porque aquilo que tirou dele foi uma coisa tão grande, tão forte, porque teve que regenerar a mulher inteira. Ele teve que sentir. E foi uma coisa assim tão louca que ele teve que perguntar: quem me tocou? Eu senti sair essência de mim, eu senti sair algo de mim que eu nunca vi, que eu nunca senti. Foi a primeira vez. E nunca mais vou sentir. Nem quando ele despertou os mortos, se eu não me engano, foi 3 mortos que ele despertou nos evangelhos. O filho da mulher que estava morto saindo da cidade, a filha de Jairo e Lázaro. Tem mais um? Se não for 3, é 4, mas eu acho que são 3. Nem isso ele sentiu sair dele. Mas essa mulher, ela estava tão enclausurada numa doença, mas ela tinha tanta determinação, vontade e respeito pelo próximo, que ela foi lá. Eu não acredito que seja câncer, não, mas também se fosse câncer. Porque pensa bem, mandar uma pessoa morta voltar à vida e ele não sentir nada, como se fosse nada. Mas se uma mulher doente toca nele, ele sente, para você entender como que a mulher foi restituída. Ela passou a ter uma saúde de uma criança de 10 anos de idade, ou até menos. Ela ali poderia fazer a acrobacia, que não ia acontecer mais nada. Então, quando você vê isso, o que você percebe?
Opa, calma aí. Realmente eu tenho que ler. Realmente eu tenho que entender o que está de errado na minha vida. Porque o Salvador, a função dele foi nascer de uma mulher, ensinar o verdadeiro caminho, porque o caminho tinha se perdido. Isso é, o matagal tampou o caminho verdadeiro. Ele teve que pegar lá a enxada e capinar de novo para abrir o caminho para as pessoas começarem a entender que existe um caminho ali e é aquele caminho que tem que prosseguir. Mostrar que o poder sobrenatural existe, morrer, ressuscitar e na grande volta separar o trigo do joio, separar o homem e a mulher que acredita fielmente estar fazendo alguma coisa para ele ou para o Criador e para aqueles que realmente fazem. E é isso que você não quer entender. Ah, mas tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode fazer nada por você. O Espírito Santo ele só faz aquilo que o Criador manda. Eu fui curado dentro da Nova Vida, aí lá em Campo Grande, dentro de uma outra igreja, eu acho que é apostólica, eu não lembro qual é o nome da igreja. E depois eu fui curado dentro da Universal. Curado, curado. Todas essas vezes, lá em Campo Grande, da surdez. Todas essas vezes, o que me fez curar não foi a ida na igreja. Não foi. Eu sou convertido desde 96. 1996, se eu não me engano, foi agosto. Eu não lembro qual foi o mês, não, mas eu acho que foi agosto que eu entrei. Então, assim, dentro dessa característica, foi a minha determinação. A última agora foi na Universal. Eu não podia andar, enfim. Quando eu determinei que eu ia sair da minha casa para ir na Universal, que eu não tinha nem dinheiro para ir, que eu morava no Pulo Bandeiro, a pessoa que mora em São Gonçalo vai entender. Eu morava no Pulo Bandeiro, quase em frente ao Ceasa, onde é o Batalhão Florestal. E a Universal é em Alcântara, eu fui andando. E sem perceber, eu já cheguei na Universal curado. Sentei, em 40 minutos estava indo para casa andando, curado. Eu só vim perceber no dia seguinte que eu estava curado. Isso são coisas que acontecem, não porque eu sou merecedor ou não merecedor, mas é a sua determinação, é quando você realmente acende algo dentro de você verdadeiro. O Espírito Santo só pode fazer alguma coisa por mim, por você, quando você acende algo dentro de você que é verdadeiro. Eu não sei se você fica com espírito de criança, eu não sei se você realmente arranca da tua mente todo e qualquer tipo de maldade, de falsidade, de coisas alheias que não acrescentam seu lado espiritual, mas as coisas acontecem quando você realmente busca o Criador com sinceridade. E isso é pessoal. Não tem uma norma, não tem uma forma de eu falar para você. É pessoal. Eu não gosto de falar o nome de Jesus e pronto, é pessoal. Mas eu te ofendo quando eu falo Salvador? Não, porque é o que salva. Eu não falo o nome Deus porque eu não quero. É pessoal. Mas eu te ofendo quando eu falo Criador, aquele que cria. E está assim escrito aqui em Êxodo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Vamos ler? E disse o Criador a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás ao filho de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Eu também não gosto de falar de Israel.
Já te falei Israel. São 3 deuses formando o nome de um país. Israel. Então, assim, como eu posso falar para você? Como é que eu posso acreditar que Jesus é nome verdadeiro se toda a Bíblia fala que o Filho tem o nome do Pai? E qual é o nome do Pai? Se você me fala o nome verdadeiro do Pai, aí eu vou aceitar Jesus. Se você não fala o nome verdadeiro do Pai, Jesus ainda continua sendo mentira. Porque se Jesus tem a qualidade do nome do Pai, então qual é o nome do Pai? Vamos em Gênesis 32. Eu falei, vamos em Gênesis 32 e está vindo para Êxodo 32. Eu não sei não, eu tô ficando velho tomando esses remédios só pela misericórdia. Tô assim, abilolado. Abilolado. Eu não sei nem se o YouTube vai saber escrever isso. Abilolado. Gênesis capítulo 32, versículo 29. E está escrito assim: E Jacob ou Jacó, lhe perguntou e disse: Dai-me, peço-me a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas o meu nome? E abençoou-lhe ali. Então, qual é o nome do Criador? Me fala. Hã? Se não existe uma identificação do nome, como é que você quer acreditar que Jesus é um nome? Vamos lá. Agora vamos voltar para Êxodo 15. Êxodo 15, versículo 3. Eu tô tomando alguns remédios aí que não me dava essa tosse. De um tempo para cá, eu tô com essa tosse de novo. Eu não sei se é meu coração que tá crescendo, mas o negócio tá complicado. E tá assim, Êxodo 15, 3. O Criador é homem de guerra. O Criador é o seu nome. Criador não, aqui está escrito Senhor, mas eu estou falando Criador para você entender. Homem de guerra. Homem de guerra é aquele que destrói, é o que mata, é o que cria contenda. Homem de guerra. Por isso que eu falei alguns minutos atrás. O adjetivo sobre o nome do Criador era dado segundo o que eles necessitavam. Ah, é o que cura, porque a nação estava passando por um momento de praga. É o que abençoa com comida, é porque naquele momento estava em escassez, não chovia ou chovia muito. São adjetivos. Senhor não é adjetivo. Não é. Aí, vamos lá em Deuteronômio 28. E depois Juízes, para terminar. Aí tá assim. Deuteronômio capítulo 28, versículo 10. Aí tá assim. E, cara, é como se fosse uma gordura no meu dedo. E tá assim. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no trato e no fruto do teu solo. Isso é temor, temor, temor. Então tem hora que ele é de paz, tem hora que ele é de violência. Porque as pessoas confundem, e geralmente quem confunde são os que realmente não lê a Bíblia.
São os que não leem a Bíblia. Quando eu falo Criador, é porque realmente eu me nego a falar Deus. Quando eu falo Salvador, eu me nego a falar Jesus. Mas se eu falo Jesus como estou falando aqui agora, também não me aborrece nada. Já amadureci em relação a isso. E tá assim, Juízes 13, 17. 13, versículo 17. E disse Manoá ao anjo do Criador: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo disse: por que perguntas assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Maravilhoso. Por que estão falando que o anjo é maravilhoso? Porque ele veio trazer o quê? Abundância. Ele não veio trazer paz, ele veio trazer abundância. Aí eu falo para você, por que você quer acreditar que Jesus é o nome? Se a Bíblia, ela não te dá o nome do Criador. Se a Bíblia fala que Jesus é derivação do nome de Deus, então me fala qual é o nome de Deus. Porque Jesus significa o quadrúpede que voa. SUS, vem sempre da derivação de um deus grego, Zeus, US. E dependendo, Zeus também poderia ser escrito com S. S-E-U-S, Zeus. Tanto com S como com Z, quando você tenta pronunciar, o som, a fonética é quase igual. Zeus, 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 Zeus. Zeus, parece Deus, né? Zeus, 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 Zeus. Parece Deus. Então é só você tirar o Z e botar o D. Acabou. O final é o S. O final é o S. Igual Jesus. O S. É o que voa. É o homem que voa, é o cavalo que voa, é o quadrúpede que voa. É o que voa. Existe no Evangelho de... Eles falam que é de Pedro, mas eu não acredito que é de Pedro, não. É considerado para alguns apócrifos e para outros não é considerado só Evangelho. Lá na parte que Pedro chega na sepultura de Cristo, ele narra que Jesus ele saiu voando de dentro do sarcófago, né, lá do túmulo, com o lenço desamarrado pelo corpo, como se fosse uma cauda. E Jesus ele saiu como um anjo voando mesmo, só não tinha asa. Então, assim, o que eu posso entender? Que Moisés, quando o anjo foi lá, Moisés também pode ter ressuscitado e voado, conforme Pedro narrou. Só que são coisas que a Igreja Católica teve que esconder, porque a literatura poderia fazer pessoas a não levarem sério a Bíblia. Só que aquilo, cada ano que passa, você vai estudando e você vai entendendo o que está escrito e você vai duvidando se realmente a Bíblia é um livro verdadeiro. Se realmente a Bíblia é um livro que você pode levar a sério. Porque é um livro que narra a história de um povo. Primeiramente, você tem que entender isso. A Bíblia narra a história de um povo.
A Bíblia não narra o acontecimento do mundo. A Bíblia narra a história de um povo, os Kemet, que significa terra de preto, não é de negro não, é terra de preto, que é o Egito. Quando você vai estudar a história do Egito verdadeiro, e não dessa porcaria que eles mostram aí no History, mas o Egito verdadeiro, você vê que é bem complicado você acreditar no Jesus branco, que é complicado demais você acreditar no judeu branco, que é complicado demais você acreditar em muita coisa que sua vista vê hoje. Mas na mesma hora você acredita, por quê? Porque você não tem outra referência. E as pessoas que falam da história verdadeira da Etiópia, do Egito, dos Sumérios, quem são os povos descendentes de Noé, qual é a cor, o próprio apócrifo fala qual foi a cor que Noé nasceu. Se Moisés fosse branco, a Bíblia narrava que ele era branco no meio dos egípcios que eram negros. Mas a Bíblia fala que a rainha não, a filha do rei, quando pegou Moisés lá do barco de junco, se não fosse a irmã dele que tivesse seguido o barco, ela daria o Moisés para uma outra negra, uma outra egípcia cuidar, porque o garoto era negro. Mas aí a menina veio com aqueles trajes do povo, a egípcia viu que era não era Judéia não, tá, gente? Porque não existia o povo de Judá, não existia. Existia só os cananeus. Outra coisa que você tem que entender é o seguinte: Moisés, a Bíblia não fala se Moisés era filho de Eli não, de Levi, de Levi. A Bíblia não fala que ele era filho de Levi. Filho que eu falo é neto, bisneto, tataraneto, que já tinha passado quase 500 anos. Não, mais de 500 anos. Porque Paulo narra que não foi 400 anos não, tá? Paulo narra que foi 450 anos que o povo ficou no Egito e ainda teve mais 40 anos no deserto. Então, depois que eles passaram pelo deserto, houve-se ainda a questão de entrar na Terra Prometida e fazer tudo que fizeram, que aí você começa a ler lá em Josué, e levou foi anos, que eles tiveram que percorrer toda aquela terra, fazer divisa, de onde até onde, não sei o que, Pereira, Pororó, Pão Duro. E isso custou. Bora botar mais aí uns 10 a 15 anos. E as tribos iam criando ali as suas personalidades. As suas personalidades. As suas personalidades. Até que ficou naquele parâmetro, até que veio Babilônia e fez o que fez com um povo lá. Os cananeus. Que na verdade eram sumérios, que na verdade... Enfim. Na verdade, se você olhar no mapa, Ur tem uma distância como mais ou menos de uns 200 quilômetros de Canaã. Então, eles migraram de Ur para Canaã, e depois migraram de Canaã para o Egito. Depois migraram do Egito para aquela terra que é Israel, que fica perto de Canaã, mas não é Canaã. É só você estudar que você vai entender o que eu estou falando. Então, o que acontece? Moisés ele não era filho de Levi, ele se fez levita. Da mesma forma que todos que estavam ali se fizeram de levita. Foi escolha.
Quem quer ser da tribo de Benjamim? Quem quer ser da tribo de Judá? E assim foram escolhas. Então, a partir de hoje, que uma tribo não se misture com a outra. Quem se misturar vai morrer. E os levitas não terão direito a nada. No tempo de Jesus, não existe uma narrativa, não existe um ensinamento se já tinha essa confusão de outras tribos quererem ser levitas. Mas aparece lá em Samuel a mãe levando o garoto. Ela não era levita. Eu nem sei, calma aí, tem que ler ali a Bíblia. Eu acho que não era levita. Tem que ler a Bíblia ali que eu esqueci o que ela era. Então o que acontece? Quer ficar falando o nome de Jesus? Seja feliz. Quer ficar falando o nome de Deus? Seja feliz. Mas eu volto a falar. A letra J até o século XVI não existia. O que se fazia o som de J era o G. E quando você pega esse som de G, e vai pro aramaico, vai pro hebraico, qual é a letra que tem esse som de G? G é. Vou deixar esses 2 vídeos aí para você. Se você conseguir ver, beleza. Se não conseguir ver, beleza também. Mas eu te peço, se inscreva no canal, compartilhe e dê um like, tá bom? Seja feliz, você e sua família sejam abençoados. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui para fazer um vídeo rápido. Estive ontem dialogando com o tal do Luiz Cláudio e eu peguei várias irregularidades naquilo que ele afirma ser correto. E depois vou estar fazendo um vídeo. Eu tenho aqui a gramática de Gordon, que muitas pessoas fazem menção acerca que o Camets, né? As pessoas pegam até essa página, esse triângulo, dizendo que tem o som de AU, que é possível essa construção. As pessoas se baseiam aqui, ó, por esse triângulo aqui. Então a informação está bem aqui em cima, aqui, gente, ó. Vou pegar aqui, informação aqui. Então ele é bem claro. Vou ver se dá a resolução legal para vocês entenderem o que diz aí. Ele traz a informação, acho que deu vocês verificarem. Ok. Então essa é a tabela, vocês estão vendo aí, né? Essa tabela que traz, está aí. Então, o que é dito? É dito que o Camets, A, longo, tem som de A, longo. Esse som é oco tendendo para O, e se usa muito quando precede a sílaba tônica. Veja bem. Quando se fala de distinção silábica, por exemplo, você tem um tetagrama. Quantas sílabas há no tetagrama? 2 sílabas. Você tem aqui e aqui. Mesma coisa, você pegar esse vocábulo aqui. Quantas sílabas há aqui? É o mesmo fator. Agora, como se aplica no sistema maçorético? Você faz pelas quantidades de vogais longas. Você faz a distinção silábica. Essa é a explicação que existe. Só que dentro das sílabas em hebraico existe chamado sílaba aberta e sílaba fechada. O que é a sílaba fechada? Quando termina em consoante. É uma sílaba fechada. A mesma coisa, as pessoas perguntam, né? Quando é que eu utilizo essa forma aqui em hebraico, que é o Camets, com o som de A, e quando é que eu utilizo ele com o som de O? Para isso você tem que saber fazer a distinção de sílabas em hebraico. Se a sílaba fechada ela for átona, você tem, por exemplo, uma palavrinha aqui, aqui. Terminou em quem? Para quem conhece hebraico, tá? Eu tenho aqui um kaf, um K, aí eu tenho uma consoante L, vou colocar aqui. Nós temos a vogal intermediando aqui, só que terminou em consoante. Isso é uma palavra monossilábica. Então a pronúncia é kol, tudo. Porque a sílaba é fechada. Então a consoante que fecha essa sílaba, e essa aqui é uma sílaba monossilábica. Sílaba fechada, vai vogal breve. Sílaba aberta, vai vogal longa. Tudo tem uma explicação em hebraico. Então não tem como eu utilizar essa forma
para duas pronúncias. Na escrita, ao, não. Ou é lateral o som de A, ou é lateral o som de O. Só que para isso é uma única forma, tá? É uma única forma que Gordon coloca. É uma única forma para utilizar com o som de A, com o som de O. Mas para isso é necessário saber fazer distinção silábicas. Saber o que é sílaba aberta e sílaba fechada. Existe a sílaba aberta átona, sílaba aberta tônica. Sílaba fechada átona, sílaba fechada tônica. Então, os detentores desse tal de nome sagrado, eles não sabem isso. Não sabem distinção silábica. Não sabem realizar uma transformação. Isso é o que vocês vão ver. Mas outra coisa que eu queria colocar também, gente, eu vi aí também algumas pessoas falar que SUS é cavalo. Agora, de que forma? Quantos S existem em hebraico? Quantos S você acha que existem em hebraico? Por exemplo, nós temos essa consoante Samer. É um S. Só que existe também a consoante, existe o Sim e o Shin. Então as pessoas sabem que existe sinal diacrítico. Que aqui do lado direito é SH e do lado esquerdo é S. Que também, aqui ó, S e o Samer também representa um S. Aí as pessoas dizem que esse nome aqui é aportuguesado, né? Esse SUS aqui, ó, as pessoas dizem que é cavalo. Aí fala, não, mas só que veja bem, isso aqui está em português. As pessoas, não, mas SUS é o que em hebraico? Mas aqui não é hebraico, aqui é português. Não é isso? Aqui está escrito em hebraico? Não. Essa transliteração vem do hebraico? Vem do grego. Que do grego vem do hebraico. Não é isso? É. Ok. Agora vamos lá. O nome do Salvador em hebraico é escrito com Samer ou é escrito com Shin? O que vocês acham? Só para mim explicar essa questão do cavalo, que todo mundo fala que SUS é cavalo. Eu escrevo, vamos colocar assim, vai. Eu escrevo assim, cavalo, em hebraico. Vou colocar até isso aqui. Eu escrevo assim, cavalo, em hebraico. Vou colocar dessa forma para você compreender. Como é que eu escrevo cavalo em hebraico? E agora? O que você tem aqui? Você tem aqui o quê? Você tem aqui sus, a pronúncia. Xux, xux e sus. Você vê que essa pronúncia aqui é a mesma que essa. Sus, sus. É a mesma pronúncia. Só que cavalo em hebraico não é escrito com sim. É escrito com samer. E o nome do Salvador, como que ele é escrito? Vamos lá. Vou apagar aqui. O nome do Salvador é escrito de que forma? Não é isso aqui? Não é isso? A forma abreviada, que é essa forma aqui, ó. Não é isso aqui? É essa forma. Tá aqui, ó. Algumas pessoas falam que isso aqui é a abreviação do tetragrama. Não é isso? É o que alguns dizem. E aí sobra a consoante Shin. Vamos lá. Essa questão, o nome Jesus, esse assunto me foi, assim, me foi proposto porque surgiram alguns grupos religiosos que dizem que nós não podemos pronunciar o nome Jesus, porque o nome Jesus significa Deus cavalo, então é uma blasfêmia. E eu tive que pesquisar bastante esse assunto, e ainda pesquiso, tento conseguir mais informações e tudo, para nós termos uma exatidão precisa da etimologia desse nome Jesus. De onde surgiu? Então, nessa pequena apresentação, eu vou responder essas perguntas. Qual é a etimologia do nome Jesus? O nome Jesus é de origem pagã? Jesus é em grego. Os nomes próprios podem ser traduzidos? Como ocorreu a mudança do nome Yeshua para as línguas grega, latina e, consequentemente, a nossa língua portuguesa, né? Então, a princípio, nós vamos ver qual é a etimologia do nome Jesus. Qual é a sua origem? Né? E, para isso, eu utilizei algumas fontes abalizadas. A primeira fonte que eu cito é da Sociedade Bíblica do Brasil, né, que fez uma declaração, um artigo da Sociedade Bíblica do Brasil chamado Jesus Cristo ou Yeshua HaMashiach, né? Aí lá, eles dizem que o nome Jesus, esse nome transliterado para o grego como Jesus, é hebraico e vem de Yeshua. É a primeira fonte, né, que nós temos. E todos vocês podem notar que cada fonte que eu cito tem a referência bibliográfica. A segunda fonte é da Enciclopédia Judaica, né, da Jewish Encyclopedia. Jesus é a forma grega comum do nome hebraico Josué. Né? Então, nós temos o nome Josué em hebraico, era Yehoshua, né, que era o mesmo nome de Jesus. Aí, com o passar do tempo, houve um fenômeno metaplasmático, que eu vou citar mais na frente, né? E esse nome foi sincopado para Yeshua, no caso, o período ali pós-exílico,
E esse é o nome de Jesus, né? Yeshua em hebraico. Aí foi para o grego como Jesus e assim vai. Mas eu não quero adiantar muito o assunto ainda. Então, a terceira fonte é o Dicionário Teológico do Novo Testamento. Jesus, de origem hebraica. Aí vocês têm a fonte, né? Em seguida, nós temos o léxico analítico do grego do Novo Testamento, que diz: Jesus, Josué, substantivo próprio, masculino, que significa... Aí nós temos aí, em português nós falamos Yahvé é salvação, né? Mas essa não é a pronúncia do tetragrama. O Complete Word Study Dictionary diz: Jesus, substantivo próprio, masculino, transliterado do hebraico Yeshua. Aí vocês têm aí a fonte. Eu não estou passando rápido para que vocês possam observar aí as fontes, né? Nós temos a Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. Diz: Jesus, do hebraico Yeshua e Yehoshua. Esse dicionário é fantástico, né? Eu tenho esse dicionário aqui comigo. Não físico, de uma maneira física, mas de uma maneira digital. A próxima fonte foi tirada desse dicionário, An Intermediate Greek English Lexicon. Jesus, forma grega do hebraico Yeshua ou Yehoshua. Então, o dicionário Vini, expositivo de palavras do Antigo e do Novo Testamento, diz o seguinte: Jesus é uma transliteração do nome hebraico Yehoshua, significando Jeová é salvação. O Hansen Strong's Lexicon diz: Jesus, de origem hebraica. New American Standard Hebrew, Aramaic and Greek Dictionaries Updated Edition diz o seguinte: Jesus, do hebraico Jesus ou Josué. E eu fui além, né? Eu pesquisei no Collins English Dictionary, que é um dicionário exaustivo da língua inglesa, na palavra Jesus. Diz o seguinte: Jesus, via latim do grego Jesus, do hebraico Yeshua, abreviado de Yehoshua, Deus é auxílio, Josué. Ok? E além disso, nós temos o Oxford English Dictionary. Jesus, do latim Jesus, do grego Jesus, do hebraico aramaico Yeshua, anterior Yehoshua, Jehoshua, Joshua, que deu origem ao nome Josué, né? Como Já, ou Javé, é salvação. Então, nós podemos ver que, etimologicamente, a palavra Jesus veio do latim Jesus, que veio do grego Jesus, que veio do hebraico Yeshua, Yehoshua, e o significado etimológico é Yod-He, Vav-He, é salvação. Ou seja, Jeová é salvação. Então, a primeira pergunta foi respondida. Etimologicamente, o nome significa Jeová é salvação. Até agora, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Aí vai passando aí, ou você quer dar uma pausa? Não, vamos continuar, né? Beleza. As perguntas podem ser feitas mais lá para o final, né? Os nomes próprios, eles podem ser traduzidos? Opa, essa é uma pergunta bem interessante, né? Já aproveitando aqui, já aproveita que o Ludo fez essa mesma pergunta que você está falando agora, né? Lucas, se temos um nome aqui no Brasil, ele continua sendo o mesmo em outros países. Por que isso não ocorre com o nome dos personagens da Bíblia? Aqui já passou uma ponte que a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento, quando ele vai citar o nome do personagem do Antigo, ele não cita em hebraico, ele cita em grego, né? Ele traduz o nome. Por que isso ocorre com a Bíblia e se isso é certo ou se é errado? Olha, isso não é errado. De acordo com a Enciclopédia Judaica, na nota dos editores, né, os nomes próprios que vêm do hebraico aramaico, eles podem e devem ser escritos de forma diferente, respeitando-se a índole de cada idioma para o qual é transferido, e se não houver forma já estabelecida de escrever ou até de pronunciar, estas devem ser inventadas. Eu tive uma aluna da China, e o nome dela em chinês era praticamente impronunciável. Ela dizia: professor, o nome que eu adotei aqui no Brasil foi Luana, porque meu nome chinês é muito complicado, então nós a chamávamos de Luana, né? Então, esses nomes vindos de idiomas que não têm a mesma origem, a mesma raiz, ficam difíceis de ser levados de um país para outro, porque muitas vezes a forma de escrever daquele país não é a mesma. Existem fonemas que lá eles usam e aqui nós não usamos, pois são línguas diferentes, né? Por exemplo, o Aleph Bet, que é alfabeto em hebraico, o alfabeto hebraico ele é diferente do alfabeto grego e do alfabeto latino. Uma observação aqui para todos nós. O alfabeto latino, ou seja, o alfabeto do latim, é o nosso alfabeto. Todas as línguas ocidentais usam, de maneira gráfica, o alfabeto do latim, né? Agora, cada um pronuncia de acordo com a índole do próprio idioma. E não é diferente desses nomes vindo de origem hebraica e aramaica. Eles devem mudar ou não, isso vai depender de fonema por fonema. A citação completa da Enciclopédia Judaica é essa aí.
Alguns dos problemas relacionados à consistência no uso de nomes próprios já foram mencionados. Como já destacado, a tendência tem sido anglicizar, ou seja, que é escrever e pronunciar o estilo inglês, os primeiros nomes onde for apropriado. Isto tem sido feito mesmo em certos exemplos nos quais a própria pessoa não usa aquela forma. Assim, o judeu alemão escreveria seu nome, provavelmente em letras hebraicas, como Solomon ou Salomão. Mas, como é costume em palavras padrão de referência em inglês, todas aparecem como Solomon. Todo esforço foi feito para dar a pronúncia do sobrenome como a própria pessoa pronuncia, mesmo se isso significa que o nome mais comum, como Berdichevsky, aparece como Berdichevsky, e Moisés Glickson aparece como Gleikson, sendo estas as formas que eles mesmos usaram. Contudo, ainda permanecem alguns problemas. O que fazer com pessoas que nunca escreveram seus nomes, tanto quanto se sabe, em caracteres latinos? Vamos citar aqui um exemplo. Se o nome de tal pessoa, Rabinovich, em hebraico, é para ser transliterado Rabinovich, ou por, e assim sucessivamente. Vocês estão notando que o nome está sendo transliterado de diversas maneiras, né? Qualquer outra das transliterações conhecidas, todas das quais são legítimas, não há resposta pronta. Em alguns exemplos, há precedentes para seguir. Em outros, o precedente tem que ser inventado. Nós estamos conscientes de que consistência nem sempre é possível. Em alguns casos, a inconsistência é deliberada. O homem vivendo em um país de fala alemã teria escrito seu nome Hirsch, né? Então, vamos resumir o que os editores da Enciclopédia Judaica fizeram, né? Então, esses nomes de origem hebraica e aramaica, eles podem ser adaptados para outros idiomas. Por quê? Porque a escrita, né, o alfabeto, né, do hebraico é diferente do alfabeto das línguas ocidentais. A base gráfica do alfabeto hebraico é o alfabeto, são as letras deles. A base gráfica das línguas ocidentais são os caracteres latinos, né? E nem sempre há um correspondente de uma língua para outra. Então, é feito adaptações, é feito várias coisas. E também a questão do fonema. Nem sempre um fonema de um idioma tem em outro idioma, e assim sucessivamente. Nós vamos ver com muito mais detalhes à frente, que eu explico a mudança, né, do nome Yeshua, para Jesus, Jesus e Jesus, letra por letra, ou seja, fonema por fonema mais adiante. Então, essa particularidades são encontradas em idiomas que não têm ou não possuem a mesma origem, ou seja, não pertencem ao mesmo bloco linguístico, certo? Ficou claro? Claríssimo, pode continuar aí. Ok, então eu trouxe aqui alguns nomes como exemplo. O hebraico, Shem, no grego, foi Sem, que Sem em português. Arpachad, em grego, Arfaxad, em português, Arfaxad. Shelah foi para Salah, em grego, Salah em português. Peleg foi para Falek, e foi para o português, Peleg. Peleg, né? Reu foi para Ragal, português, Reu. Yaakov para Jacob, em grego, e Jacó em português. Ruben para Ruben e Ruben em português. Shimeon, ou quer dizer, Shimeon para Simeon, Simeão. Levi para Lewi, Levi em português. E Yehudá para Judas, Judá. Né? Então aí nós... Tá bom. Só que o Celso comentou, por exemplo, o nome Tiago, né? Em português, que em inglês é James, em francês é Jacques e em italiano Giacomo. Como é que um nome como esse pode mudar tão radicalmente? Porque esse exemplo que você está dando aí é meio que intuitivo, né? Você falou, por exemplo, o nome Simeão em grego, em hebraico, em português é bem parecido, bem próximo, né? Agora, como é que um nome de Tiago vai se tornar James, tipo, completamente diferente de Jacques? Exatamente. Isso aí é muito particular de nome para nome, né? Nós temos aqui Gad, Asher, Aser, Moshe, Moisés, Yehoshua para Jesus, Josué, e Yeshua para Jesus, Jesus. O que eu concluí ao analisar esses e muitos outros nomes do hebraico, passando para o grego, passando para o latim e passando para o português? Eu descobri que existem 3 grupos de nomes. O primeiro são os nomes que não mudam a escrita e a pronúncia. O segundo grupo são os nomes que não mudam a escrita, mas mudam a pronúncia. E o terceiro grupo são os nomes que mudam a escrita e a pronúncia. Então, vai variar de nome para nome. Esses nomes vão para um desses grupos. E aqui nós temos mais exemplos. Yaakov, para Jacob, em grego, para Jacob, em inglês, para Giacomo, em italiano, para Jacó, em português. Yohanan, para Johannes, em grego, John, em inglês, Giovanni,
em italiano e João em português, né? Agora, acima disso, vamos ver o que fala a Bíblia sobre isso, sobre a questão de nomes, né? Em João capítulo 19, verso 13, diz o seguinte: ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico, Gabatá. Observe bem, o lugar é chamado, em grego, Pavimento, e no hebraico, Gabatá. É um nome próprio. Aí nós temos o texto, em grego, Houm Pilatus acusas ton logon tuton egagen exoton ieson, kai akathisen epi dematos estopon legomenon lithostroton hebraisti de Gabatá. Aí nós temos, né, o texto original. Outro versículo, João 19, 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Olha aí o texto original aí. Kai bastazon, heautoton storon, efelsen, eiston legomenon, cranio topon, ho legetai, hebraisti, Gogotha. E tinha sobre eles, em Apocalipse 9, 11, né? E tinha sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. Tá aí o nome, né? Hebraisti, Abaddon, ente elenike onoma erre, Apolion. Ó, Abaddon, em hebraico, em grego, Apolion, né? Então, vou só manter aqui. Segundo as escrituras sagradas, nome próprio, que nome próprio não é só nome de pessoa, mas de lugar, país, etc., cidade, eles podem ser modificados de um idioma para outro. Sim, na própria Bíblia nós temos essa mudança, essa modificação, né? Então, não é obrigado a gente manter um nome de origem hebraico ou aramaico, do mesmo jeito que se fala lá no país dele de origem, para o nosso país, né? Não é obrigado. Acontece que alguns nomes podem ter a mesma pronúncia, outros não. Isso vai depender de nome para nome. Aí vai entrar numa daquelas 3 categorias que nós mostramos lá atrás. Agora essa pergunta, o nome de Jesus é de origem pagã e significa Deus cavalo ou cavalo? Esses grupos que se opõem ao uso do nome Jesus, desculpem, baseiam-se nas seguintes conclusões. O bispo católico Jerônimo, por ordem do Papa Damaso, foi quem primeiro introduziu o nome Jesus na Bíblia. Segundo, eles dizem que Jesus significa Deus cavalo. Terceiro, o nome Jesus foi dado em homenagem aos deuses pagãos. O grego Zeus, né? O romano Júpiter e o celta Esos. Quarto, argumento que nome não se traduz, somente se translitera. Quinto, o nome Jesus é falso porque não existia a letra J em hebraico. Sexto, os judeus que traduziram a Septuaginta foram forçados pelo imperador grego a mudar o nome sagrado do Messias. É tanta coisa que esse povo fala, né? Agora vamos ver o que a enciclopédia judaica diz. Jesus é a forma grega comum do nome hebraico Josué. Tá ali a fonte. Vamos repetir algumas fontes. Agora, esse dicionário aí, Dicionário de Deuses e Demônios da Bíblia, que é o maior dicionário do mundo nessa área, ele foi escrito originalmente em alemão, mas eu não tenho esse dicionário em alemão, eu tenho em inglês, Dictionary of Deities and Demons in the Bible, né? É o famoso DDD, que é o DDD, e ele fala o seguinte: Iesus é a forma grega do nome pessoal hebraico Yehoshua, estampado após sua variante pós-exílica Yeshua. Olha só o que uma fonte abalizada fala. Eu já citei mais de 12 fontes diferentes. Aqui o dicionário latino-português de F.R. Saraiva, esse dicionário é o maior dicionário de língua latina para o português, Iesus, ou Jesus, né? Iesus, transcrição grega da forma apocopada Iesu, né? Usada na língua vulgar dos judeus pelos tempos evangélicos, em vez de Yehoshua ou Yeshua, aquele de quem Jeová é auxílio ou Jeová é salvação. Não menciona nada de cavalo aí. Agora vamos ver agora o seguinte. Eu tirei o nome Jesus, né? Do latim. Esse nome aí é o latim. Na gramática latina de Napoleão Mendes de Almeida, grande latinista, aliás, grande filólogo, né, brasileiro. Tem o nominativo e o acusativo regulares e todos os demais casos em U. Jesus, Gesso, né? Então, essa terminação não tem nada a ver com cavalo, não. Eu vou explicar mais detalhes mais à frente. Aqui nós temos outro dicionário, a Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, diz o seguinte: Jesus, do hebraico Yeshua e Yehoshua. E nós temos aqui a gramática de grego do Novo Testamento, de James Sweetman, né? Iesus, nome irregular declinado da seguinte forma: nominativo Iesus, vocativo Iesu, genitivo Iesu, dativo Iesu, acusativo Iesu, né? Agora, vamos explicar algo que vocês precisam entender para vocês saberem o motivo de eu ter citado essas gramáticas grega, latina, esses dicionários. É o seguinte: signo linguístico
não pode ser substituído por outro, pois ele é absoluto. O que é o signo linguístico? O signo linguístico é composto de significante e significado. O nosso signo linguístico qual é? É o português. Esse é composto de significante e significado. O significante é a imagem que nós temos, a ideia de que nós temos. E o significado é o que realmente aquela palavra significa, é o que os dicionários trazem, né? Então, nós vamos ver aqui, ó. No hebraico, a palavra cavalo é sus. Sus. No hebraico. O signo hebraico para cavalo é sus. No grego, o signo linguístico para cavalo no grego é hippos. O signo linguístico para cavalo em latim é equus, que no latim vulgar deu cavalos, que originou cavalo em português. Então, cada idioma desse tem um signo linguístico para cavalo. E nós não podemos pegar um signo linguístico de um idioma e tentar colocar em outro idioma, porque não cabe, porque o signo linguístico é absoluto. Lá em Israel, não existe cavalo. Só que Israel fala hebraico moderno e o inglês. Lá existe sus para hebraico e no inglês, horse, né? Mas eu não posso pegar o signo linguístico sus, que está no hebraico, e tentar transpor para outro idioma, porque não pode. Porque se tentar transpor para o grego, já tem hippos. Não pode. Tentar transpor sus para o latim, já tem ecus, ou cavalos. Se tentar transpor para o português, já tem cavalo. Então, você não pode pegar um signo linguístico e tentar transpor para outro idioma, porque esse signo linguístico é absoluto. Agora, vejamos alguns exemplos, utilizando nomes comuns da língua portuguesa, onde, de propósito, e sem levar em consideração a etimologia das palavras, forçamos esses nomes a terem significados totalmente diferentes. Maio, mar, de Marte, deus romano da guerra. Io, sacerdotisa de Juno. Então, Maio significa, é uma homenagem a Marte e a Io. Kelly, Kel, de Kelpie, espírito dos rios da mitologia escocesa. E Lid, de Licasto, cruel filho de Marte. Então, se você pegar qualquer nome, e sem levar em conta etimologia nenhuma, sem levar em conta um estudo diacrônico, sincrônico, filológico, você pode, né, presepada. Aqui é uma citação do livro Pontos de Gramática Histórica, de Ismael de Lima Coutinho. É uma gramática histórica. Essa gramática histórica, ela é uma gramática que estuda a evolução do idioma. Desde a época do latim, passando para o latim vulgar, passando para o português arcaico, até chegar ao nosso português. É por isso que se chama gramática histórica. É uma análise diacrônica ao longo do tempo e sincrônica em um tempo determinado também, para que possamos entender como é que funcionam os idiomas. Os idiomas não são poças estagnadas no tempo. Eles são rios, né? Que com o passar do tempo são modificados por fatores externos e internos, e um desses fatores nós chamamos de metaplasmos. Aqui nós temos uma importante citação. Não é mister ascender ao latim para mostrar que grande foi a evolução das palavras portuguesas veiculadas pelo povo. No próprio idioma se deparam essas modificações quando comparamos vozes de épocas distanciadas. É que cada geração altera inconscientemente, segundo as suas tendências, as palavras da língua, alterações essas que se tornam perfeitamente sensíveis só depois de decorrido muito tempo. E um desses fenômenos nós chamamos de metaplasmos. Os metaplasmos são modificações fonéticas que sofrem as palavras na sua evolução. Esses metaplasmos podem ser de permuta, aí nós temos a sonorização, vocalização, consonantização, a assimilação, dissimilação, nasalação, desanalação, e nós temos a apofonia e a metafonia. Nos metaplasmos de aumento nós temos a prótese, epêntese, anaptíxe e paragoque. Na de subtração nós temos eférese, síncope, aplologia, apócope, crase e elisão. E na de transposição, sístole e diástole. E o que ocorreu nessa questão da transformação da palavra Yeshua até chegar a Jesus? Nós temos o seguinte, vamos fazer aqui uma análise. Nós temos o quadro, hebraico, grego e grego. Nós temos o Yod. Tem correspondente isso no grego? Tem, o Iota. O Tsere, tem correspondente no grego? Tem, é o E. Tsere é um sinal maçorético, que equivale ao E. Tem, o Eta. Aqui nós temos a próxima letra, é o Shim, que tem esse som de SH, né? Esse som. Não existe essa letra, não existe letra correspondente em grego, nem esse fonema em grego. Então, eles fizeram uma adaptação. Quem fez essa adaptação foram aqueles que traduziram o Tanar para o grego, né? Do Koiné, que hoje nós conhecemos como Septuaginta. Então, nós temos aí o S, nós temos a próxima, o Tshurek, que é o U. Como é que nós temos o U em grego, esse fonema? Nós temos ômicron mais Y, esse de encontro consonantal. Nós temos aí o Pata e o... Nós temos o Pata, né? E o Ain e o Pata. O Ain não tem valor fonético, mas o Pata tem, que vale o A. Tem A em grego, tem o alfa. Então ficou Yeshua. Só que nomes masculinos não terminam em A, terminam em S. Então tiraram o A e colocaram o S. É por isso que eles transcreveram e adaptaram para o grego o nome Yehoshua, Yeshua, para Jesus. Foi por causa disso. Nós temos que lembrar o seguinte, os idiomas não são iguais, são línguas diferentes, origens diferentes, né? O hebraico é de origem semita, o grego é de origem indo-europeia, né?
bloco helenístico, o latim de origem indo-europeia, mas só que é o bloco latino. E nós temos aqui, do grego para o latim, o que nós temos? Iota tem em latim correspondente? Tem. O I. O eta tem correspondente em latim? Tem. O E. O sigma tem correspondente em latim? Tem. O S. Esse fonema U tem correspondente em latim? Tem. U. O sigma tem correspondente em latim? Tem. O S. Ficou Iesus, né? Agora, ocorreram dois fenômenos metaplasmáticos. O primeiro fenômeno foi a consonantização, que é a transformação do som vocálico para a consonantal. Ou seja, o I virou J, né? Esse fenômeno é um fenômeno natural que as palavras sofrem na sua evolução. Não foi nada inventado por Igreja Católica, não tem nada a ver isso, né? É um fenômeno que ocorre em todos os idiomas. E ocorreu aqui. O I virou J. Então, nós temos gessos. E ocorreu outro nome, outro fenômeno metaplasmático, que é um fenômeno metaplasmático de transposição, houve uma diástole. O acento tônico, né? Ele se desloca para a sílaba posterior. Então, nós temos gessos, passou para Jesus. Certo? Então, nós temos a origem de como se transformou de Yeshua, hebraico, para Iesus, no grego, depois para o latim, Iesus, depois para o latim, Jesus, depois para o português, Jesus. Ficou claro agora o porquê?